coloque sobre os seus pés. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do verso de número 1. Deus seja louvado nessa noite por essa oportunidade. Mais uma vez Ele nos concede poder estar em sua casa, adorar o seu nome na beleza da sua santidade e agora fazer menção à sua palavra. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, sua família, sua casa. Que Deus nessa noite possa falar conosco através da sua palavra. Deus seja louvado pela vida do nosso querido irmão Fábio. Obrigado pelo convite, pela recepção. Que Deus possa continuar abençoando essa obra em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do jovem Gabriel, juntamente com a sua noiva, está aqui nos acompanhando. Deus abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. Meus irmãos, ao final desse culto, eu vou estar ali na porta com alguns materiais, estarei com alguns livros. Tem 6 temas de livros, ambos de autoria do autor Max Lucado. Os irmãos puderem estar nos abençoando. Cada livro sai no valor de R$30. Pode ficar à vontade, viu? Pode deixar Deus te usar, não precisa ficar com vergonha não. Diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Feche os seus olhos. Pai, te louvamos, engrandeço o seu nome nessa noite, Senhor, por poder estar na sua casa e agora fazer menção da sua palavra. Deus, a minha oração nessa noite é de sempre, que a tua palavra, Pai, ela seja como flecha aguda, inflamada com as brasas do seu altar, cravada em nosso coração e incendeie toda a nossa alma. Que à medida que a tua palavra for sendo explanada, a presença do teu Espírito Santo tenha liberdade de agir sobre nós, pois assim como a corça suspira e anseia pela corrente das águas, assim temos sede de ti nesta noite, Pai. Incendeia a nossa alma com a tua palavra e mata a sede que temos da tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, olhar para textos como esse de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e observar a igreja primitiva, surge em nosso coração um sentimento de saudade. Observar o fervor desses irmãos, a piedade desses irmãos, tão piedosos, a entrega desses irmãos, é de fato, como diz o dito popular, de dar inveja. Observar os apóstolos, a sua disposição, sua devoção na oração, seu prazer em dar testemunho da vida, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, com todo fervor, com toda
e humildade, de fato enche os nossos olhos. A igreja primitiva de fato se fez sentir no mundo com impacto, semelhante ao estrondo de uma grande trovoada. O som dessa igreja foi tão forte que até hoje nós somos impactados por algumas das mensagens pregadas por esses homens. Esses pregadores da igreja primitiva tinham uma mensagem tão animadora, tão urgente, que eles aproveitavam todas as oportunidades que tinham para transmitir essa mensagem, mesmo que isso trouxesse a eles um certo tipo de dificuldade e sofrimento. Observar pregadores da igreja primitiva como Pedro, que nós podemos denominá-lo como o primeiro pregador pentecostal, é observar em Pedro uma característica daquilo que eu acabei de dizer. Esses homens, qual fosse a oportunidade que eles tinham, seja dentro de um templo, na porta dele ou dentro de uma prisão, eles enxergavam nessas oportunidades, ainda que em sofrimento, uma porta aberta para difundir a palavra de Deus. Eles encontravam em qualquer das circunstâncias em que eles estivessem um palco para poder explanar sobre o povo a palavra, seja com o princípio de aceitação, como na casa de Cornélio, ou talvez como um princípio de zombaria, como aconteceu em Atos 2, após a descida do Espírito Santo, alguns olhavam e zombavam dos crentes, pensando que eles estavam embriagados com o pior vinho da época. Mas Pedro, aproveitando a oportunidade, mesmo que foi dada com zombaria em princípio, Pedro ele se levanta, prega a palavra, e naquele dia quase 3.000 almas se somaram à igreja. Então você percebe que esses homens, eles viam em tudo que acontecia uma oportunidade para apregoar o Evangelho de Jesus Cristo. É interessante também repararmos que eles não apresentavam, talvez, sei lá, mais uma religião ou outra coisa qualquer. Era nada mais, nada menos as suas mensagens do que a apresentação do Salvador do mundo. A pregação desses homens não eram mirabolantes, com vários ciclos, com talvez uma boa oratória, ou talvez com alguns outros adjetivos, mas a pregação desses homens se voltavam exclusivamente à apresentação daquele que veio, nasceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, assentou-se à destra de Deus e hoje intercede por nós. A mensagem desses homens, como nós gostamos de defini-la, era nada mais, nada menos do que cristocêntricas. Voltada a sua mensagem em Cristo, pautada em Cristo, começava em Cristo, terminava em Cristo, e isso chamava a atenção da população, pois raro era o dia em que não se somava pessoas à igreja. Aleluia. Você percebe que a igreja ela vai tomando uma proporção, você percebe que a igreja ela vai crescendo, a igreja ela vai somando, a igreja ela vai emergindo, e os judeus nacionalistas, e por que também não dizer os judeus raiz, os ortodoxos, eles não vão com a cara dessa nova religião que agora está emergindo, e eles tratam eles, entre aspas, como se fosse uma espécie de pagãos. Quando nós olhamos para Atos capítulo número 12, já faz um bom tempo que a igreja está em crescimento, já faz um bom tempo que a igreja está emergindo, já faz um bom tempo que a igreja só soma pessoas a ela. E isso vem chamando a atenção tanto da população como também dos governantes. Olhar para Atos capítulo número 12 e perceber que a volta de Herodes Agripa I para contra a igreja é uma jogada meramente política, pois os Herodes, os herodianos, essa dinastia, eles carregavam sobre si não só a dinastia herodiana, como também os edomitas, e os judeus nacionalistas não aceitavam o fato de serem governados por um edomita. Então grande parte deles se voltavam contra esse governo, mas
Quando Herodes Agripa I, que é neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes, aquele que matou o João Batista, essa família que há tanto tempo já vem perseguindo a igreja, que já vem maltratando os crentes, quando Herodes percebe que ao prender Tiago e ao degolar Tiago, isso agrada aos olhos dos judeus, ele observa que isso poderia ser uma jogada política para ele, para abraçar a aliança desses então judeus nacionalistas dessa terra, que eram contra a igreja, que vem emergindo de uma forma sobrenatural. Agripa I, ao perceber que isso causou grande alegria aos olhos desses judeus, ao matar Tiago ao fio da espada, ele prende também a Pedro, ele encarcera a Pedro. Engane você que a intenção dele, ao guardar Pedro na prisão, assim diz o texto, ao prender Pedro e ao deixá-lo lá, não é para talvez ele mude de ideia e não mate Pedro. Eu acredito que ele só não matou Pedro naquele exato momento em que ele o prendeu, porque estava próximo da Páscoa, estava na época dos pães asmos, próximo da Páscoa. Com certeza ele não queria fazer algo para estragar a festa dos judeus, que ele está tentando conquistar a aliança para com eles. Então ele guarda Pedro na prisão e com certeza, depois daqueles 7 ou 8 dias, Pedro com certeza ele seria morto se não houvesse essa intervenção divina. Nós percebemos que ao observar esse texto, Pedro ele está preso na prisão. 4 paternos de soldados fazem a escolta de Pedro, totalizam 16 soldados. Ficam soldados na frente de Pedro, ao qual Pedro está manietado a eles, preso a eles. Conforme qualquer movimento que Pedro fizesse, os soldados que estão guardando perceberiam, e logo, se ele tentasse alguma fuga, humanamente falando, eles com certeza antecipariam e guardariam Pedro mais uma vez. E eu fico me perguntando por que tem 16 soldados a guardar um homem que antigamente era um pescador. Eu fico me perguntando por que tem 16 soldados a guardar um homem que belicamente, socialmente não faz mal a ninguém, não faz nenhum tipo de ataque terrorista e não ameaça a sociedade em fato algum. Eu fico me perguntando por que tem 16 soldados a guardar um homem comum, que só sabe orar e pregar acerca de um Cristo que veio, morreu, nasceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Eu fico me perguntando por que tem 16 soldados guardando um homem que antes de Atos 2 era extraordinariamente comum, mas depois de Atos capítulo 2 parece que algo mudou dentro dele, há uma autoridade em seu coração sem tamanho, há uma intrepidez dentro dele, uma autoridade, uma veracidade da palavra a qual ele prega, que faz com que os corações tremam, os ouvidos se abram e as mãos se levantem aceitando a Cristo como Salvador. O porquê que tem 16 soldados guardando esse homem em uma prisão de segurança máxima da época? É só você voltar alguns capítulos atrás e perceber que em Atos capítulo 5, Pedro e João foram presos, colocados no cárcere, completamente isolados da sociedade, mas Deus olhou do céu e disse: os meus pregadores não podem ficar presos. E naquele dia um anjo visitou a prisão, abriu a cela, liberou Pedro, dizendo: volta a pregar a palavra. É por isso que tem 16 soldados guardando este homem agora, porque eles não querem ver o que aconteceu, porque a libertação de Pedro em Atos capítulo 5 eles não entenderam. Uma hora Pedro estava na rua, outra hora ele estava preso, e sem uma autorização do governo Pedro estava solto. Deus não se limita a decretos humanos, Deus não se limita ao governo de seu ninguém. Quando Deus decide fazer a sua obra, está para nascer o homem que o impeça. Quando Deus decide fazer a sua obra, está para nascer quem parte o seu agir sobre a nossa história. É por isso que você vê 16 soldados guardando esse homem que já está com uma idade quase que avançada, parado ali, manietado. Só que eles prenderam Pedro. E essa igreja aqui não é uma igreja que se desespera ao perder seu grande líder para a prisão. Essa igreja é uma igreja que sabe o valor que tem a oração. Essa igreja é uma igreja que sabe o poder que tem a oração. Essa igreja é uma igreja que sabe que oração não é falas ao vento. Essa igreja sabe que oração é um diálogo entre o Criador do universo e a criatura.
Essa igreja sabe que a oração tem poder para mover os céus e mover a terra, a partir daquele que a ouve, responde e opera sinais. Aleluia! Essa igreja é uma igreja que sabe o poder que tem a oração. Então, quando Pedro é preso, e um detalhe interessante que eu acho em Pedro, irmão, que Pedro ele andava tanto na dependência de Deus, Pedro ele andava tanto em comunhão afetuosa com o Pai, Pedro ele andava tanto em oração, que você vai ver que Pedro ele dorme pesado dentro de uma prisão, possivelmente sabendo que ele seria morto caso Deus não interferisse nessa história. Quando o anjo vai despertar Pedro na prisão, a Bíblia diz que o anjo teve que chacoalhar Pedro para ver se ele acordava. Aleluia! Pregador, o que é que o senhor está querendo dizer? Quem leva uma vida de oração, ele dorme no meio das tempestades. Quem leva uma vida de oração, ele consegue descansar no meio das tribulações. Quem leva uma vida de oração, ele pode ser preso, está próximo da morte, mas ele deita e descansa, porque já dizia o salmista no Salmo de número 4: eu deitei, descansei e levantei, porque o Senhor me guardou. Aleluia! Glória a Deus. Pedro está descansando, mesmo próximo da morte. Parece que ele aprendeu isso com Jesus. Então você já reparou que Jesus ele gostava de orar de madrugada e dormia no meio das tempestades? Parece que Pedro aprendeu isso com Jesus. Jesus ele orava nas madrugadas, mas quando as grandes tempestades vinham, quando ele não dormia na tempestade, ele vinha andando sobre as águas com seu controle excelente sobre tudo. A oração nos acalma, a oração nos tranquiliza, a oração nos aquieta, a oração nos dá a seguinte certeza: que Deus está no controle da nossa história. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesta noite. Atos capítulo de número 5 diz: Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, esse contínuo aqui não é simplesmente orar, é perseverar na oração, independente se eu não tenha resultado imediato. É ter coragem para dobrar os joelhos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, e mesmo se a resposta não vier, eu permaneço perseverando em oração, crendo que uma hora Deus irá liberar a resposta ao meu favor. Daniel é uma prova clara disso. Irmãos, tenha certeza, nós como crentes pentecostais assembleianos sabemos da guerra espiritual que se trava quando um crente dobra os joelhos no chão para poder orar. Daniel passou 21 dias em oração, e depois de 21 dias em oração, o anjo se apresentou a ele e disse: Daniel, desde o primeiro dia em que você dobrou os joelhos, eu já vim para poder te entregar a resposta, mas houve batalha travada no céu, e só agora eu consegui passar para te entregar a mensagem. Pregador, o que é que o Senhor está querendo dizer? A gente deve continuar perseverando em oração, porque Deus já travou batalha para poder nos enviar a resposta. Persevere em oração, porque a resposta pode estar mais próximo do que você espera. Ainda que dure 21 dias como de Daniel, ainda que você passe 3 meses orando como Neemias, ainda que você passe madrugadas e mais madrugadas, mas não deixe de perseverar na oração. Uma hora Deus responde. Não é simplesmente orar, não é simplesmente chegar e dizer meia dúzia de palavras ao vento, e aí você olha e diz: Deus não me respondeu, e eu vou levantar da oração. Irmãos, o que chama a atenção de Deus na oração se chama transparência, sinceridade e humildade. Perseverança, sinceridade, transparência e humildade são ingredientes que chamam a atenção de Deus na oração. Aleluia. Esse outro dia eu estava vendo um vídeo de uma garotinha na beira de uma janela. Não sei se alguém chegou a ver isso aqui. Uma garotinha na beira de uma janela, janela aberta, ela olhando para o céu e dizendo: oh Jesus, eu queria tanto conversar com o Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está me ouvindo, fala comigo. A menininha parecia ter uns 5 anos, 6 anos, e ela olhando para o céu e dizendo, e de repente quando ela pensa que Jesus não iria falar com ela,
A cortina da casa dela fez assim. Ela assusta, mas ela entende que aquilo foi um sinal divino de Jesus falando com ela, de Jesus entregando resposta a ela. O que chama a atenção de Deus na oração se chama perseverança, transparência, sinceridade e humildade. Chama os olhos de Deus. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo número 4, versículo número 2, ele diz: perseverai em súplicas de ação de graça e perseverai na oração. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo número 12, o mesmo apóstolo escreve dizendo: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Ei, não entenda o que eu estou lhe pregando aqui nessa noite. Nós não perdemos a perseverar em oração. Perseverar em oração é como um grande investimento. Perseverar em oração é como uma grande semeadura, que você pode colher a curto ou a longo prazo, mas a certeza é que a colheita ela virá. Seja a curto ou longo prazo, um dia você vai colher as suas respostas de oração. E o detalhe mais interessante é que as nossas orações não contêm prazo de validade. Minhas queridas irmãs, vocês sabiam que as nossas orações não contêm prazo de validade? Lucas capítulo número 1, a Bíblia Sagrada descreve a história de um homem chamado Zacarias e a sua esposa Isabel. Eles já estavam em idade avançada e com certeza na sua juventude, recém-casados, eles oraram muito tempo para Deus lhe dar um filho, mas Deus não abriu a mão daquela mulher. De repente houve sorte na vida de Zacarias de oferecer um incenso, e quando ele está entrando no santuário, acendeu o incensário, está queimando diante de Deus, o anjo se põe à direita do altar e diz para ele: Zacarias, não temas, eis que as suas orações foram ouvidas, e a sua esposa Isabel conceberá um filho em sua velhice. Pregador, o que você está querendo dizer? É óbvio que naturalmente, humanamente falando, Zacarias já não orava mais para ter filho, porque a idade dele já estava avançada, mas com tudo aquilo que ele semeou na sua juventude, ele colheu depois. Deus não é refém do tempo, o tempo pode ter passado, mas se Deus decidiu fazer, as nossas orações não contêm prazo de validade. Existem orações que você fez há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, e Deus irá te responder daqui a um tempo, porque assim como as promessas não contêm prazo de validade, as nossas orações também não têm. Por isso eu te digo aqui nessa noite, jovem, ore, semeie, chore pela sua futura família que você vai construir, chore pelos filhos que você quer ter, chore pela faculdade que você quer fazer, interceda diante de Deus. Lá na frente você vai ter uma grande colheita das orações que você fez. Perseverai na oração. Irmão, a oração é poderosa. Eu sou daqueles crentes que ainda acreditam que a oração tem poder para mover os céus em terra. Eu acredito que quando a igreja se reúne para perseverar em oração, algo diferente acontece na terra. Porque quando a igreja abre a boca para orar, a gente não está orando mais um santo inventado pela cuca humana. A gente não está orando a mais um alguém pé de chinelo que desce uma sexta-feira dentro de um terreno de macumba. A gente está orando aquele que fez os céus e terra pelo seu próprio poder, aquele que coloca ferrolho nos mares, aquele que chama as estrelas pelo nome, e a ele é que se apresenta. Nós estamos falando daquele que tem o controle de tudo na palma da mão. Eu não estou falando de alguém que é limitado, eu não estou falando de alguém que tem poder, eu estou falando daquele que emana o poder necessário para quebrar as cadeias. Irmã Rainha Elizabeth, uma vez ela deu uma declaração, se você pesquisar isso vai estar no Google. Ela foi ser entrevistada e perguntaram para ela: ô mulher, o que você teme? Ela disse: eu não temo ao exército britânico armado até os dentes, mas eu temo a uma igreja que persevera em oração. Me fale a memória se foi Billy Graham ou se foi George Miller. Uma certa feita ela bateu na porta de um desses dois homens, ou se não foi um desses dois, foi um homem que me fala a memória agora, mas ela bateu em uma das portas, a secretária atendeu e disse: pois não, senhora. E a Rainha Elizabeth disse: eu gostaria de falar com o senhor fulano de tal. E de repente o senhor fulano de tal mandou a seguinte mensagem: fala para a Rainha Elizabeth esperar, porque eu estou em audiência com o juiz do universo e não posso parar agora. Pensa o quanto a oração é grandiosa, pensa o quanto a oração é poderosa. Quando nós oramos, nós não falamos a uma autoridade
Você pode dar uma informação para esse crente que está do teu lado e dizer para ele: a oração da igreja ainda tem poder. Diga para ele: a oração da igreja ainda tem poder. A oração ainda é a chave da vitória. A oração da igreja. O Espírito Santo está dizendo algumas coisas ao meu coração aqui nessa noite, e eu gostaria de liberá-las ao seu. Essa é a noite da gente voltar a se apaixonar por oração. Essa é a noite da gente voltar a apaixonar pelos joelhos dobrados. Pregador, mas eu não consigo orar muito, dobra os joelhos. Irmão, o ponto mais alto que você alcança na oração não é quando você fala demais, é quando você cala a boca e começa a ouvir o som do céu ministrar o seu coração. É aí que a oração ganhou profundidade. Não é quando você fala. Oração não é monótona, oração é diálogo. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Deus fala comigo e eu falo com Deus. A oração é diálogo. Porque eu falo de oração, eu gosto muito de contar esse testemunho. A certa feita para o lado do Nordeste houve uma seca muito grande. Isso não é muito incomum para aquele lado, mas naquele ano a seca apertou muito, a seca apertou demais. De repente o pastor da igreja disse: nós vamos colocar a igreja 30 dias em oração para Deus mandar chuva, porque a gente não aguenta mais essa seca. De repente o primeiro dia de oração a igreja se reuniu, encheu, puderam fazer uma aglomeração muito maior do que essa que está aqui nessa noite. Eu saudade de fazer uns eventos, um colado no outro, a gente abraçando e dando pulo para Jesus. Mas nessa feita eles se reuniram na igreja, e de repente a irmã Maria do ciclo de oração, um sol rachando ainda, muito quente, uma seca, ela veio para a igreja com seu guarda-chuva, ela sentou no banco, encostou o seu guarda-chuva, e alguns começaram a zombar dela e dizendo: irmã Maria, para que a senhora trouxe guarda-chuva para a igreja? E ela olhava com um olhar firme e sereno e dizia: eu conheço meu Deus. Eu conheço meu Deus. Às 19 horas o pastor colocou a igreja de joelhos. Quando deu 9 horas que ele deu a bênção apostólica, o céu abriu sobre aquela cidade. Torrente de água começou a descer na igreja, e os irmãos ficaram ilhados na igreja, não tinha como sair. A irmã Maria abriu o seu guarda-chuva e foi embora para casa dando gargalhada e dizendo: eu creio que disse, eu conheço meu Deus. Eu creio que disse, eu conheço meu Deus. Eu creio que disse, eu conheço meu Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja fazia perseverante oração por ele a Deus. Até que então o verso de número 6, o verso de número 7, diz para nós que um anjo veio sobreveio, o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou. Sabe quantos dias essa igreja passou aproximadamente orando para que Pedro seja liberto? Aproximadamente de 7 a 8 dias que durava a Páscoa, e foi no fim dela, quase no fim dela, que o anjo visitou. Sabe o que o texto diz? Que na noite anterior, no dia em que Pedro seria provavelmente executado, foi aí que Deus interveio na situação. Aleluia. Pregador, o que é que o Senhor está querendo dizer? Deus é tipo aquele atacante que chega nos 45 do segundo tempo para resolver o negócio. Quando a igreja pensou que Pedro seria morto na noite anterior do dia que seria provavelmente a sua execução, Deus olhou para o seu anjo e disse: desce lá e liberta Pedro. E não deixa eu lhe dizer uma coisa: pode parecer que Deus não vai agir, pode parecer que tudo está acabado, mas eu te digo sem medo de errar, ainda antes que o relógio marque 0 horas, a mão de Deus entrará ao seu favor. O anjo desperta Pedro. Dentro desse versículo de número 7, existe pelo menos 3 eficácias da oração que eu gostaria de destacar com você nessa noite. Diz assim: e eis que o anjo sobre o Senhor sobreveio,
resplandeceu a luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te. Através da oração da igreja, Deus levanta pessoas. Através da oração da igreja, Deus levanta pessoas. Através da oração da igreja, Deus levanta pessoas. Irmão, quantas vezes eu já presenciei isso na minha vida? Eu sou um jovem de 20 anos de idade, prego dentro dos meus 12, convivo no meio de ciclo de oração, das irmãs do coque, que marcha, fala em estranho e prega a profecia. Eu sei bem do que eu estou falando aqui nessa noite. Quantas vezes chega pedido de oração, chega pedidos na igreja: ora para o pastor fulano de tal que caiu, ora para o pregador fulano de tal que está parado, ora para o jovem da nossa igreja que está desanimado. E de repente a igreja ora, e quando alguém menos espera, aquele que estava caído, Deus o pega pela mão e o coloca de pé, porque a oração da igreja tem poder para levantar pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta: eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua família, eu não sei nem como está a tua vida aqui nessa noite, mas eu lhe digo uma coisa: através da oração da igreja, Deus está colocando pessoas de pé aqui nesse lugar. De pé. Deus vai colocar os seus filhos de pé. Deus vai colocar os teus pais de pé. Deus vai colocar o teu marido de pé. Deus vai colocar a tua casa de pé. Continue em oração. Deus vai colocar esse povo de pé mais uma vez. Sabe o que eu acho mais interessante da oração? É que a oração ela não é limitada a espaço geográfico. Você pode estar aqui, você pode estar aqui em Pirité, no Brasil, e alguém que você conhece está lá do outro lado do mundo, lá no meio da China, e de repente alguém diz: ó, para o fulano aqui que ele está mal. A oração da igreja tem poder de ir lá, você sabia disso? A oração da igreja é como uma flecha que só para quando ela atinge o alvo. Ela não é limitada a espaço geográfico. Por isso eu lhe digo: ainda que as pessoas que você ora estejam longe de você, eu aprendi uma coisa: a melhor forma de cuidar de quem a gente gosta é na oração, porque o nosso poder é limitado, agora o de Deus é excelente. O nosso poder é fraco, agora o de Deus é incomparável. Eu lhe digo aqui nessa noite, meu irmão, não interessa o espaço geográfico que diferencia você do alvo da sua oração. Deus é poderoso para ir lá nessa noite. Deus é poderoso para agir lá nessa noite. Deus é poderoso para ir lá nessa noite. Deus é poderoso. A oração da igreja tem poder para levantar pessoas. Quando Pedro levanta, a Bíblia diz que as correntes da mão de Pedro, dos seus pés, caíram. A oração da igreja não tem que falar. Através da oração da igreja, Deus liberta pessoas. Uma certa feita eu fui orar na casa, a gente estava fazendo evangelismo, eu nunca tinha visto uma coisa daquilo na minha vida. A gente foi orar numa casa e o evangelista que estava com a gente espertão colocou na frente e disse: olha aí, missionário, olha aí, pregador. E a irmãzinha estava sentada assim, uma mulher muito atribulada, que via nos olhos dela que a mulher estava pesada. Coloquei a mão na cabeça dela e estou orando. Eu era novo, estava com uns 14 anos, 13, sei lá, na época. De repente eu estou orando por aquela mulher. Quando eu pedi a Deus para quebrar toda a corrente, toda a algema, oh, como eu arrependi de ter falado isso naquele dia. O demônio se manifestou naquela mulher de uma maneira tão ferrenha, tão feia, que ela deu um pulo da cadeira. Irmão, eu digo para você aqui nessa noite, diante do Deus que está nessa igreja, na gargalhada que o diabo deu na boca daquela moça naquele dia, um copo estourou na cozinha. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela, mas quando a gente saiu daquela casa, aquela moça estava liberta para a glória de Deus, porque a oração da igreja tem poder para libertar pessoas. Irmão, eu gostaria que você levantasse a sua mão, por gentileza, ao terceiro andar, porque eu quero ministrar sobre a sua vida que Deus vai despertar você para a oração, e no meio dos nossos cultos, o diabo vai voltar a dar grito de derrota. No meio das orações que a igreja fizer, as pessoas vão voltar a ser libertas de vícios, pessoas vão levantar muletas,
de Deus está aqui nessa noite. E Ele veio para renovar militantes na oração. Militantes na oração. Militantes na oração. Talvez você diga, pregador, eu não consigo orar. Para mim é difícil orar. O Espírito Santo está aqui nessa noite. E Ele está agindo e vai te capacitar a orar depois dessa noite. Calça as sandálias do teu pé. Lamachoramaya. Belo dia eu estive sentado meditando nesse texto. O Espírito Santo ministrou uma revelação no meu coração. Você acha de convir comigo que 50% ou 60% do ministério de Pedro estava na sua voz e os outros 40% estavam nos seus pés, pelas suas andanças em meio à cidade, visitando os irmãos, estando na casa dos irmãos. Quando o anjo olha para Pedro e diz para ele, calça a sandália dos seus pés, é como se Deus estivesse dizendo para Pedro, ainda não acabou, teu ministério te espera. Através da oração da igreja, Deus devolve alguém ao ministério. Através da oração da igreja, Deus traz dons espirituais à vida de alguém. Através da oração da igreja, Deus devolve alguém ao ministério. Aleluia! E talvez eu pregue para alguém aqui nessa noite que você pregava na igreja, dava aula na igreja, tinha cargo na igreja, mas alguma coisa aconteceu e a sandália saiu do teu pé. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui nessa noite que você cantava na igreja, você cantava bonito, tinha unção, tinha graça, tinha a presença do Espírito Santo, mas alguma coisa aconteceu que a sandália saiu do teu pé. Talvez eu esteja pregando aqui para alguém nessa noite que você tinha um ministério, mas a sandália saiu do teu pé. Eu lhe digo aqui nessa noite, com toda a esperança que há em meu coração, através da oração da igreja, Deus está devolvendo você ao ministério. Deus está te entregando o ministério mais uma vez. Quem pregava vai voltar a pregar, quem cantava vai voltar a cantar, quem profetizava vai voltar a profetizar, quem tinha visões vai voltar a ter visões, quem falava línguas estranhas vai voltar a ser renovado, porque através da oração da igreja, Deus nos devolve ao ministério mais uma vez. Pega a tua sandália, calça no teu pé, é tempo de recomeço. Pega a tua sandália, calça no teu pé, é tempo de recomeço. Eu quero dizer isso mais uma vez. Pega a tua sandália, calça no teu pé, é tempo de recomeço. Erga o som da sua voz. O Deus que ouve orações está sobre essa igreja. O Deus que ouve orações está sobre essa casa. De Calamaxé e Alagado. Deus está esmiuçando corações de pedra aqui nessa noite. Está colocando corações de carne sensíveis à sua presença. O Deus que ouve orações está aqui nessa noite. Em oração, venho na presença
quando tudo deixares recebe o novo de Deus nessa noite. Aqueles que já são batizados em línguas estranhas, recebam uma descarga de poder dos céus nesse lugar. Aqueles que ainda não são batizados no Espírito Santo, abra a boca e receba desse poder que verte do alto. Aqueles que têm enfermidades e são assolados pelo adversário, receba a libertação nessa noite. Aqueles que estão caídos, se coloquem de pé pelo nome de Jesus. E aqueles que perderam o ministério, calce a sandália e volte ativa. Receba da graça de Deus agora. Aonde está a primeira pessoa? Talvez deseje aceitar a Cristo nessa noite. Alguém que deseja fazer um concerto com o Senhor. Levante uma de suas mãos e eu quero orar por você. Parece que tem um jovem ali atrás. O senhor pode vir cá na frente? Vocês estão me ouvindo bem atrás? Tem alguém nessa noite? Alguém que deseja aceitar a Cristo? Ou talvez fazer um concerto com o Senhor nessa noite? Levante uma de suas mãos que eu quero orar por você. Alguém? Eu não sou um pregador existente com apelo, porque eu acredito que quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas eu pergunto mais uma vez: tem alguém que deseja aceitar a Cristo como único suficiente Salvador da sua alma? Talvez alguém que deseja reconciliar com o Senhor? Dê um sinal com a sua mão. E essa igreja quer receber você nessa noite. Tem alguém nessa situação? Se tem, não quer.
que os céus lhe preparem outra oportunidade. Glorifique ao Senhor nessa noite. Amém. Glória a Deus. Mensagem poderosa, né, irmãos? Glória a Deus. O Pablo já deu o aviso, então vamos se colocar de pé novamente, fazer oração, encerrar o culto esta noite. O Pai vai ministrar a bênção apostólica. Amém? Vamos orar? Meu Deus, Senhor poderoso Pai, te louvamos, Deus, te agradecemos a tua voz, ó Pai, qual falaste conosco, Pai. Obrigado, Deus, por falar das orações. Obrigado, Deus, por essa linda oportunidade, por tua graça, pelo teu amor. Ó Deus, nos ajude, Pai, a viver uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor, Pai, uma vida de total dependência de Ti. Nós cremos que Tu és Deus, Senhor, toda a terra e céu. Nós cremos, ó Deus, que Tu és todo-poderoso, dono de todas as coisas, ó Deus. Nos ajude a entregar mais a Ti, a buscar mais a Tua face, estar mais perto de Ti, distante de todas essas coisas passageiras, ó Pai. Nós te rogamos, ó Deus, precisamos tanto de Ti, tanto do Teu Santo Espírito, Senhor. Não somos nada sem Ti, ó Deus, absolutamente nada. Ó Deus, fique conosco durante mais esta semana. Ó Deus, que nossos dias sejam cada vez mais para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Para a Tua glória nós suplicamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Rapidinho, reforçando, terça-feira, ensaio dos adolescentes, está meu irmão com seus livros, abençoa ele nessa obra, amém? R$30, você leva um livro ali muito bom. Faça assim com as suas mãos, o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, digam amém. Glória a Deus.